Os irmãos encontraram 1 Samuel 30? Está escrito assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Meus irmãos, a vida de Davi, desde o momento em que ele foi ungido rei por Samuel, nunca foi fácil. Ele foi ungido rei de Israel ainda adolescente, mas o fato de Deus ter ungido Davi não fez com que o cenário dele mudasse no mesmo momento. Ele foi ungido rei e voltou para o para o campo onde ele pastoreava as ovelhas. Porque às vezes Deus libera uma palavra sobre nós, às vezes Deus libera algumas coisas sobre a nossa vida, e não é sinal que as coisas vão mudar de imediato. Às vezes Deus fala, Deus libera promessa, Deus usa profeta, Deus fala na palavra, mas a gente volta para casa e nada mudou, e às vezes até piora. E no caso de Davi, além de voltar e estar do mesmo jeito, as coisas começam a piorar, as coisas começam a complicar. E nesse cenário, Davi sempre foi inimigo dos filisteus desde que ele luta com Golias. Mas depois da vitória contra Golias, surge para Davi um novo inimigo, mais poderoso e mais ferrenho do que os filisteus. Quem? Saul. Saul foi para Davi um inimigo pior do que os filisteus. Até que chega um momento que a perseguição contra Davi por parte de Saul se intensifica de uma tal maneira, de uma proporção tão extraordinária, que Deus arranja para Davi um escape improvável. Por que improvável? Porque Davi vai se refugiar com Aquis, rei de Gate, rei dos filisteus. Ou seja, para livrar e salvar Davi, Deus arruma refúgio com um dos próprios inimigos de Davi. Porque quando Deus quer nos livrar, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, mesmo que esse alguém seja o nosso inimigo. Quando Deus decide abençoar, quando Deus decide livrar, quando Deus decide fazer, quando Deus decide abrir o céu, abrir uma porta, Ele usa qualquer pessoa que Ele quiser usar, mesmo que você não vá com a cara dessa pessoa. E geralmente Ele faz isso para quebrar o nosso orgulho. Só que Davi não entendeu que Ziclag era um lugar de passagem e era um lugar de ficar quieto, esperando em Deus. Ziclag não era lugar de férias, Ziclag não era lugar de passeio. Aliás, Ziclag é um lugar muito perigoso. Por quê? Porque Ziclag significa algo próximo a serpentear. Se a gente fosse traduzir Ziclag, Ziclag seria algo como zigue-zaguear. Por quê? Porque Ziclag é onde Deus se cala. E quando Deus se cala, nós devemos ficar parados, esperando nele. Porque se nós decidimos nos mover, quando Deus se cala,
a gente vai começar a zigue-zaguear na vida. E foi o que aconteceu com Davi. Davi não entendeu que Deus havia se calado, Davi não entendeu que era tempo de esperar em Deus, Davi não entendeu que Ziclag era apenas um lugar de passagem, e ele assume as batalhas do seu inimigo. A gente tem que tomar muito cuidado com as lutas que a gente decide travar quando está nessa fase da vida, quando Deus se cala. A gente tem que tomar muito cuidado com as posições que a gente toma quando entra em Ziclag. E Davi decide lutar a luta dos filisteus. O que acontece? Enquanto ele está lutando as lutas dos filisteus, outros inimigos vêm, invadem, queimam a cidade e levam tudo cativo. Quando a gente não compreende como Deus está trabalhando, quando a gente se precipita nas nossas ações, até o que a gente não tinha, o inimigo leva. Então tome cuidado, meu irmão, para que no momento do escape, quando Deus se calar, você não tomar uma decisão precipitada. Ziclag é lugar de estar em alerta. Ziclag é lugar de estar de olhos abertos, porque quando Deus se cala e a gente toma uma atitude, a gente quebra a cara. E talvez você está aqui nessa situação, quebrou a cara, zigue-zagueando na vida, sem direção, porque assumiu uma batalha que não era sua no momento que Deus se calou, porque deveria estar parado aguardando a voz de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, e Deus lhe trouxe aqui para ouvir isso: se esforce no Senhor, porque aquilo que o inimigo roubou de você enquanto você estava perdido, sem direção, ainda pode ser recuperado. Ainda pode ser recuperado. Deus ainda vai recuperar tua casa, tua família, teus negócios, teu ministério. Mas entenda que o lugar de passagem não é lugar de descanso, não é lugar de ficar debaixo da sombra e da água fresca. É lugar de se posicionar em Deus, é lugar de orar mais, é lugar de jejuar, é lugar de clamar, é lugar de ler a Bíblia, é lugar de se posicionar, de chorar em Deus, de derramar as tuas lágrimas, porque Ziclag é lugar de se aprofundar naquilo que Deus quer. Por quê? Porque Ziclag é lugar de ficar em silêncio. E quando a gente cala a voz que está gritando dentro da gente, para ouvir a voz de Deus, aí as coisas começam a fluir. Pode começar a se esforçar em Deus, meu irmão, porque tudo aquilo que Ziclag lhe roubou enquanto nós estávamos distraídos, Deus vai restaurar, Deus vai resgatar, Deus vai prosperar, Deus vai trazer para perto tudo que a nossa distração levou embora. Amém?